Bom, boa noite a todos e todas. Em nome do IHelgov, eu agradeço a presença, o interesse de vocês. Hoje a gente vai ter um tema super importante, super instigante, que é o Relações Governamentais, o HelGov em governos subnacionais, né? Quem tem experiência com o HelGov aqui com Câmara, Senado, Poder Executivo, Legislativo Federal, sabe que tem uma diferença muito grande, né, entre fazer o HelGov aqui e fazer nos estados e municípios. Então, espero realmente que a gente tenha um encontro muito proveitoso e que a gente extraia o máximo desses nossos convidados que aceitaram conversar aqui com a gente hoje. Então, eu vou começar já pedindo para que cada um se apresente e fale um pouquinho de onde está, como que chegou aí, né? Se apresente, fale um pouquinho como parou no HelGov subnacional, e eu vou começar passando a palavra para o Gabriel Quilicone, ele é diretor sênior na FTI Consulting. É uma empresa que é bastante sólida já no mercado internacional, tem reconhecimento internacional, e queria ouvir um pouquinho de você, como que você chegou na FTI e como que é o seu trabalho no dia a dia. Claro. Boa noite, Patrícia. Muito obrigado pela apresentação. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, Vitor. Boa noite, Tomás. É realmente um prazer estar aqui hoje com vocês. Quero também aproveitar brevemente para agradecer ao Jorge Lima, a Lara Gurgel e a professora Denise Hacker, né, pelo gentil convite para estar aqui hoje com vocês. Eu tenho uma formação jurídica, tá? Eu praticamente advoguei por aproximadamente 13 anos, mas eu sempre tive muito interesse em acompanhar processos legislativos, né? E eu adorava também participar das reuniões de entidades setoriais, né? Então, sempre me interessei muito por essa temática, né? Envolvendo temas aí de relações governamentais, né? Há 10 anos eu tive a oportunidade de migrar de carreira, né? Então, efetivamente, eu saí da área jurídica e fui para uma posição de relações institucionais e governamentais, né? E desde então, né, não me arrependi dessa transição e eu pude trabalhar, né, em diferentes setores, né? Inicialmente no setor farmacêutico, onde eu tive um trabalho mais focado em Brasília e com questões envolvendo lobby direto e indireto, muitas campanhas de advocacy. Então, pude ter bastante uma visão diferenciada, né, de relações governamentais, com foco mais em Brasília. A minha penúltima experiência foi no setor do tabaco, né, onde eu tive o privilégio de morar e atuar na região sul do país. Lá eu tive uma exposição mais focada em relações governamentais subnacional, né, onde eu pude trabalhar aí com os governos estaduais e alguns municípios, então que ele chama aí do HelGov Raiz. Aí eu enfrentei todo o período, né, da pandemia. Acho que foi um período extremamente crítico para os profissionais de HelGov, né? Então, tenho bastante histórias aqui para compartilhar com vocês. E há pouco mais, aproximadamente um ano, eu me juntei à FTI, né? Hoje eu estou em São Paulo. A FTI é uma consultoria global de negócios, né, com uma abrangência extremamente vasta em todas as áreas de negócio e todo o ciclo de negócios das empresas. Então, praticamente temos quase 40 anos de mercado, presença em mais de 31 países. Isso nos dá aí uma posição privilegiada, né, de reunir especialistas de diferentes setores e especialidades para qualquer tipo aí de problema que as empresas estejam enfrentando, né? E eu hoje represento aqui o setor de comunicação estratégica da FTI Brasil, né? Eu lidero a nossa oferta aí de Public Affairs, né? Temos condições aí de tratar praticamente todas as situações envolvendo
crise, advocacy e fortalecimento de reputação. Então, sem dúvida, tenho uma expertise bem ampla dentro da área de relações governamentais, né? Do federal, estadual, municipal, passando por crise, reputação, advocacy, lobby direto, enfim. Mas agradeço aí, Patrícia, aí pela palavra e passo agora aí, devolvo a você o bastão. Vamos ter bastante coisa para conversar, então, hein, Gabriel? Eu vou, então, passar a palavra para o Tomás. Ele é sócio fundador na Tomás de Paula Pessoa Advocacia. O Tomás, ele tem uma atuação reconhecida na área de mineração, né? Ele já esteve na ANM e também agora está no Conselho Federal de Mineração, no Conselho de Mineração da OAB Federal, não é isso, Tomás? Boa Isso, noite. Patrícia. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Victor. Obrigado ao IRELGOV e a Lara, todos do board, pelo convite para estar aqui com vocês. Fiquei muito lisonjeado, né? A gente que, além de fazer essas relações institucionais e governamentais em Brasília, mas que se aventura pelos entes subnacionais, seja estados ou municípios, é muito interessante a gente poder compartilhar essa experiência com vocês, uma experiência bem desafiadora. E eu fui diretor na ANM, passei pela primeira composição da ANM, sou advogado de direito empresarial de origem, fui assessor de relações institucionais da Federação do Comércio do Ceará, hoje sou consultor da presidência, e fundei o escritório de advocacia pensando na advocacia para a mineração. E como a mineração traz muitos investidores externos, empresas que têm seu capital listado em bolsas de valores em outros países, eles acabam tendo uma necessidade muito grande de que alguém possa fazer as relações institucionais dele em nível municipal, em nível estadual e no federal. Por toda uma questão de necessidade de ambiência, de cultura, de saber como é que é o trato com os entes, sejam públicos ou privados, e isso acabou me levando, já tinha um pezinho, porque lá atrás, mesmo sendo advogado, eu ocupei a função de assessor de relações institucionais na Federação do Comércio, e ali eu tive as minhas primeiras experiências, apesar de que esse não era o meu objetivo profissional, e depois, agora com a advocacia na mineração, isso voltou com muita força e tem ocupado bastante a minha atuação profissional. Digamos que eu estou dividido aqui entre a advocacia e as relações institucionais e governamentais, com uma boa parte dessa parte de relações governamentais nos entes subnacionais. Legal, obrigada. A gente vai ter bastante coisa para conversar, né? O setor de mineração realmente é um setor que exige muito, né? As legislações realmente são pesadas e nos 3 níveis, então exige um trabalho de rig bem forte. E por falar em mineração, a gente vai lá para Belo Horizonte, né? Para Minas, conversar com o Vitor Hugo, ele vai se apresentar um pouquinho. E eu confesso que eu estou bastante empolgada de conversar com você, porque deve ser um desafio muito grande trabalhar no estado em que tem o maior número de municípios do Brasil, né? Então, ter realmente essa relação e fazer rig em mais de 800 municípios deve ser um desafio e tanto. Então, conta um pouquinho como que você foi, né, parar na BMJ, atuando em Minas Gerais e só um pouquinho, uma pincelada desses desafios. Muito bem, obrigado pessoal, boa noite, obrigado IRELGOV por mais uma parceria, né? A gente, há algumas semanas, alguns meses, a gente realizou o primeiro Happy Hour em Minas Gerais, em Belo Horizonte, com o IRELGOV. Foi um momento muito interessante ali para a gente conhecer algumas pessoas. E, de novo, aqui com vocês, realmente é uma satisfação.
Minha história do HelpGov começou da seguinte maneira: eu sou formado em jornalismo, para diferenciar um pouquinho dos meus colegas aqui de mesa. Fui assessor de imprensa de um deputado, e o deputado ele simplesmente não tinha a pessoa para receber a gente, para nos receber, né, para receber os pleitos, enfim, ele tinha assessoria orçamentária, motorista, secretária, mas ele não tinha a pessoa dentro do gabinete para receber os representantes dos grupos de pressão, né? E por estar sempre com ele, por entender os posicionamentos dele, eu naturalmente absorvia o entendimento do que ele entendia da vida pública, enfim. E aí ele me pediu para começar a receber essas pessoas. Então foi uma coisa muito natural, né? Isso aí já tem basicamente 14 anos que eu estou nessa seara, e dali saí para uma empresa de comunicação que tinha um pouquinho de HelpGov. E há 7 anos eu estou na BMJ, eu fui contratado para atuar em Brasília, e eu acho que aqui na nossa conversa, Patrícia e colegas, a gente vai poder discorrer um pouquinho do HelpGov federal e do HelpGov estadual e municipal, como você bem destacou, Patrícia, porque realmente é muito diferente. E aí, há 4 anos e meio, a liderança que me fez um desafio de abrir o escritório em Belo Horizonte, uma ocasião que eu não pensei 2 vezes, porque realmente foi um desafio profissional absurdo, tremendo. Eu sou muito grato à BMJ e, enfim, temos alguma coisa assim para compartilhar aqui. E eu acho que, para já fazer uma pincelada, Patrícia, eu acho que a realidade geográfica se impõe no nosso dia a dia, na nossa carreira, né? E como o nosso Zé Reis falou aqui, é uma terra muito boa e certamente a gente vai poder falar um pouquinho aqui nessa noite. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Vou aproveitar aqui o clima, né, e que o Vitor lembrou do nosso happy hour, e vou reforçar que no dia 28 de junho nós teremos o nosso encontro anual aqui em Brasília. E os ingressos já estão abertos à venda. Eu vou pedir para a Lara, por favor, só colocar o link do nosso evento, né? Temos vários speakers já confirmados, então eu reforço aqui o convite em nome do HelpGov para que vocês participem desse encontro que está sendo preparado aí com muita atenção e com muito cuidado por toda a equipe que se voluntaria dentro do HelpGov e, claro, pela nossa Lara. Bom, vou começar então conversando com vocês sobre uma questão que eu acho que é um grande desafio para quem faz o RIG nos estados e municípios, que é a questão da governança, né? A gente tem visto que o número de dados e o número de produções legislativas tem aumentado nos últimos anos, né? O Gabriel falou da pandemia e a gente teve uma grande produção legislativa durante a pandemia, realmente, e é um desafio acompanhar todo esse arcabouço legislativo nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais, né? Além da grande quantidade de informações que as casas legislativas elas produzem, a gente tem que lidar com a falta de transparência, né, da maioria dessas casas, né? E aí eu trago aqui um dado, um levantamento recente da ONG Transparência Internacional Brasil, que mostra que apenas 4 das 27 assembleias legislativas do país foram classificadas como transparentes. Como que vocês enxergam e como que o trabalho de RIG, né, se torna ainda mais importante para as empresas, dado que há realmente uma falta de transparência, né, uma falta de governança de como as decisões são tomadas para a construção de políticas públicas nos estados e municípios? Passar para o Gabriel começar a conversar com a gente. Obrigado, Patrícia. Esse estudo que você comentou é muito interessante, e eu também tive a oportunidade de ler o estudo e percebi que o Rio Grande do Sul é um dos 4 estados que promovem a transparência total, né? Eu achei bem interessante, como eu pude vivenciar de perto aí 4 anos, né, do processo legislativo lá na Assembleia de Porto Alegre. Acho bem interessante ver isso. Como você bem disse, Patrícia, acho que uma boa governança, é claro, que promove a participação ativa da sociedade civil. Obviamente,
a participação de organizações empresariais, né, e outros atores locais nesse processo decisório. E o oposto é justamente você privilegiar práticas informais e clientelismo, né, onde a gente tem total dificuldade de uma atuação ética e transparente. Acho que todo profissional aí de relações institucionais e governamentais que lida, né, com o dia a dia, né, de acompanhamento legislativo, tanto municipal quanto estadual, enfrenta muita dificuldade em ter acesso a informações atualizadas, né? E não só isso, né? Eu acho que, como você bem disse, durante a pandemia era uma sucessão, né, de decretos, muitas vezes aí de prefeitos, né? Era uma situação muito delicada, onde a gente tinha que fazer o acompanhamento quase que na unha, né, de um número imenso aí de municípios para conseguir entender o que está acontecendo. Então, acho que o papel do profissional é cobrar essa transparência, estar presente, né, estar no dia a dia, reforçando isso sempre, né? E uma coisa que eu acho muito interessante também trazer, acho que quem já fez algum dia algum curso, né, de processo legislativo, sabe, esse curso geralmente ele cobre Brasília, né, obviamente, né, o Congresso Nacional, e sempre alguém levanta a mão e faz uma pergunta sobre, mas e no Rio de Janeiro, né? E em Minas Gerais? E o professor fala, não, mas espera aí, é diferente, muito complexo, e muda de assunto. A gente sabe o quanto isso é difícil no dia a dia, né? Então, com uma recomendação, acho super importante aí que um profissional que queira atuar num estado específico, né, que tenha conhecimento da legislação local, né, vá atrás da legislação daquele estado, né, entenda como funciona a Constituição daquele estado e o regimento interno daquela Assembleia, né? Cada Assembleia tem seus próprios trâmites, às vezes muda radicalmente, né? E às vezes, mesmo com o regimento interno, a gente percebe que existem lacunas que ninguém sabe exatamente como funciona, até mesmo funcionários de casa, de carreira, não tem muita clareza de como funciona, e a gente percebeu, especialmente durante a pandemia, com a adoção aí de muitos de trabalho híbrido, né, de presença nas comissões híbridas, que isso se tornou ainda mais desafiador para o profissional de relações governamentais, porque não havia nenhum tipo de clareza, né, onde como funcionava exatamente a presença de um parlamentar, né, que conectava e caía. Isso já era o suficiente para gerar uma presença para o quórum daquela sessão, e às vezes poderia ser até uma estratégia, né, de conectar e cair. A gente começou a perceber situações extremamente desafiadoras, né, e como o profissional não podendo estar ali, muitas vezes presente no dia a dia, é muito mais difícil de cobrar uma transparência, né? E a temível Comissão de Constituição e Justiça, que a gente sabe que está presente aí em todas as assembleias pelo país, é super curioso, porque às vezes o processo pode começar pela Comissão de Constituição e Justiça, como pode terminar, né? Então, isso não são nuances, né? São diferenças tão radicais assim, num processo legislativo, que requerem aí desse profissional uma preparação antecipada, né? Realmente não, infelizmente não é possível, né, chegar com as ferramentas do RELGOV de Brasília para fazer essa atuação estadual, quanto mais municipal, que ainda é mais informal, né, menos transparente. Então, o que eu poderia trazer aqui de recomendação é estar sempre, quando possível, presente, participando, questionando, porque muitas vezes existem essas lacunas, como eu mencionei, né? E também se preparando com antecedência, né? Não deixar para a última hora, tentar descobrir quais são os trâmites da casa, porque realmente existe toda uma dinâmica específica em cada assembleia, né? As reuniões das lideranças ocorrem em um determinado dia, então, quanto antes essa dinâmica for de conhecimento do profissional, mais fácil
a atuação no dia a dia, né? Acho que seriam essas recomendações iniciais para esse bate-papo, Patrícia. Ótimas dicas. Tomás, você que acompanha um assunto bem específico, né, que é mineração, mas que é bem disseminado, né? Como que você lida com essas diferenças regionais quando se trata justamente de regulamentar um setor que é, enfim, né, explorado no Brasil há tanto tempo e que já passou por uma vasta quantidade de legislações em todos os estados e nacionalmente? Como que você consegue lidar com essas diferenças? Olha, é bem complicado, até porque a mineração acaba atraindo para a gente a parte de logística. E aí a logística a gente acaba envolvido com a infraestrutura. E ao fim e ao cabo a gente acaba, né, participando, né, de outros setores e acompanhando outros setores além da própria mineração. Eu sou do estado do Ceará, né, a minha atuação centrada em Brasília, mas eu faço uma atuação estadual abrangente lá no estado do Ceará. E nos outros estados eu faço mais focado em mineração e nos setores correlatos. E realmente, assim, é como o Gabriel disse, muito complexo. As assembleias, elas já melhoraram muito, mas a gente viu aí pelo estudo que está longe de ser o ideal. Tenho a alegria de ver que o estado do Ceará evoluiu bem, está bem posicionado no ranking. Realmente, assim, facilitou muito o trabalho na Assembleia. Eles já têm sistemas informáticos que já permitem que algumas instituições se habilitem, que haja convênios, acordos de cooperação para que haja acesso. Mas, mesmo assim, ainda há uma mística em torno do profissional de relações governamentais, né? E ainda há aquela penumbra, né, do lobby mal interpretado, né? Tráfico de influência se confundindo com a atividade profissional de relações governamentais. E aí isso ainda exige da gente que a gente procure se institucionalizar, né? E a gente se agarre com alguma instituição. Eu hoje faço parte da Comissão Nacional de Direito da Mineração, da OAB Federal, e isso ajuda muito, porque quando a gente vai aos estados e a gente vai aos municípios, a gente consegue ter ali a chancela de uma instituição acreditada para diminuir um pouco as desconfianças. No municipal, então, né, você vai tentar obter alguma informação e isso gera logo um alerta, né? O que é que esse forasteiro está aqui tentando bisbilhotar, né? Então, a gente tem que traçar uma estratégia, buscar algum profissional local, né, mesmo que seja de outras áreas, de jornalismo, da área jurídica, mas que a gente, né, que seja jornalista e advogado, né, é igual pato. A gente procura um profissional desses mais multifacetado para se socorrer e conseguir ali furar e penetrar aquele bloqueio. E ainda tem uma outra perspectiva, a gente está falando muito, né, do HelGov no âmbito legislativo, que de qualquer forma tem uma organização. E no executivo? Né? Os governos estaduais, eles ainda não estão tão organizados quanto o governo federal, né? E olha que a gente ainda tem dificuldade, né, no governo federal. Os governos estaduais são mais desafiadores ainda. Recentemente, no ano passado, eu participei de uma reunião do grupo do Ministério da Economia que estava tratando com a OCDE, na perspectiva do Brasil acessar. E só 2 estados se dispuseram a participar desse trabalho, desse grande estudo que foi feito por todos os setores e por todos os órgãos do governo, né? No caso do governo federal, e só 2 entes subnacionais, que foi o estado de Minas Gerais e o estado do Ceará, os únicos que se permitiram participar.
né? Então, assim, essas evoluções a gente observa, né, que essas melhorias, elas muitas vezes são fruto de pressões externas, né? Seja da sociedade, que está mais vigilante, seja, né, da imprensa, das entidades, né, como o IRELGOV, que vão fazer ali uma pressão, seja no governo federal, seja na Câmara Federal, no Senado Federal, ou mesmo nos estados, naqueles estados onde há uma atuação mais intensa, para que eles possam fornecer melhores informações. E processos como esse de acesso ao CDE ajudam também, porque a gente acaba sendo forçado a aderir a uma regulação e a uma transparência que tem um padrão que uniformiza os outros países e que ajuda a gente nessa atuação. Então, no executivo estadual, isso ainda está distante, né? Você não tem os organogramas bem definidos, os sites mais atualizados, contatos, muito menos assim, profissionais que fazem esse contato, como o Vitor colocou lá no exemplo de vida dele, profissional. Você não vai encontrar numa secretaria de Estado, muito provavelmente, um ponto de contato. Quem é o ponto de contato com os profissionais de relações institucionais governamentais? Difícil, né? Muitas vezes a gente lida com profissionais que não sabem ao certo como se portar conosco, como se interligar. E, além disso, a gente ainda tem a questão das proximidades. Quando a gente desce para os estados, muitas vezes a gente é atravessado, digamos assim, por alguém que é próximo, né, de quem ocupa determinado cargo, e isso acaba também atrapalhando, né, a atuação de maneira mais organizada, mais profissionalizada. A nossa sorte é que as empresas cada vez mais têm exigido que isso seja feito através de profissionais, né, que tenham certificações, que tenham uma experiência, né, comprovada, que possam demonstrar uma atuação e resguardar também, né, a conformidade daquela empresa. Muito bom. É muito bom ouvir da sua experiência e trazer um pouquinho, né, do Ceará. E a gente vê que realmente essa falta de uma uniformidade, né, realmente é se não o maior desafio, eu acho, do RIG, né, que trabalha com estados e municípios. E deve ser um desafio enorme para você, Vitor, porque você acompanha mais de 800 municípios, então a sua tabela de Excel não deve ser uma coisa muito simples. Como é que você lida com essa falta de uniformidade e com essa quantidade, né, de câmaras municipais e de prefeituras que você precisa lidar no seu dia a dia, né? Como que é esse desafio de trabalhar no estado com o maior número de municípios do Brasil? Patrícia, eu acho que tudo que os colegas falaram ali eu vou me somar, mas para responder de maneira muito objetiva a sua pergunta, eu acho que é back to basics, sabe? Assim, o mapeamento de stakeholders ele tem que estar absolutamente em dia. E esse mapeamento de stakeholders, para além das informações óbvias, é a relação de poder. A gente sabe que eu falei um pouco da questão geográfica, né? Da questão exatamente geográfica mesmo. Acho que isso pesa muito em Minas Gerais. E se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente tem que falar de um estado que participou com muita altivez no período colonial no Brasil, no período imperial no Brasil. Isso, de certo modo, se revela até hoje, né? O meu ponto até hoje a gente tem lideranças que, de fato, predominam em algumas regiões. Então, mapear 853 municípios, a minha planilha Excel, de fato, ela é bem robusta, mas ela é mais assertiva no sentido de eu tenho mapeado quem são as pessoas que lideram, que atuam nessas regiões, né? Porque em Minas Gerais você pode fatiar em 10 regiões para você arredondar, e aí sim você tem as lideranças. E aí, fazendo justamente esse link com esse período pretérito do Brasil, a gente tem que mapear muito bem essas lideranças para, assim, ter acesso a essas localidades, porque realmente seria inviável você se relacionar com não somente 853 prefeitos, mas vereadores, lideranças
E aí também já colocar um novo elemento aqui na nossa conversa, que são movimentos sociais. Minas Gerais, todo mundo sabe, existe uma particularidade que é a mineração, naturalmente, e os movimentos sociais têm um poder de agenda absurdo aqui. Então, você pensar que seu mapeamento stakeholders, né, voltando no começo, vai se ater única e exclusivamente aos stakeholders públicos, você já está equivocado na matriz, né? A gente tem aqui na nossa metodologia, na nossa matriz, a gente dá pesos diferentes para determinados stakeholders a depender da função, atuação, entradas, enfim. Nós temos aqui algumas valências, né? E mapear os movimentos sociais é absolutamente fundamental e crucial para você se relacionar com os 853 municípios, né? Então, bom, resumindo, para não me alongar demais e a gente poder discorrer sobre outros assuntos. Mapeamento de stakeholders em dia, atualizado, funcionando, atualizado e entendendo as relações de poder. Isso é fundamental. Então, vamos falar um pouquinho sobre mapeamento de stakeholder, né? Porque a gente sabe que essa relação nos estados e municípios entre o poder público e a empresa, né, o agente privado, é diferente, né? Existe uma proximidade maior, porque justamente o decisor público ele está muito mais próximo da pessoa, do stakeholder, do empresário, enfim, da população local, quando a gente pensa, inclusive, a nível municipal. E isso exige não só um conhecimento, e aí eu já vou devolver para você, Vitor, que você levantou essa bola, né? Não só um conhecimento da política local, mas da história local, né? A gente poder entender a árvore genealógica das principais famílias que estão ali, que ocupam poder. E isso pode exigir da gente também um pouco menos de formalidade nessas relações, né? E aí eu já faço uma referência que é o que o Tomás falou, né, de quando a pessoa vê de fora esse forasteiro chegando, esse profissional de rig, certinho, arrumadinho, engomadinho, acostumado com, né, o eixo Brasília, São Paulo, Rio. Quando a gente chega, né, quando o profissional chega para conversar numa Câmara Municipal, ou mesmo numa Assembleia Legislativa, pode causar justamente um estranhamento e um afastamento. Então, como que você lida justamente com esse mapeamento de stakeholder, pensando naquelas alianças estratégicas, né, que não estão ali tão óbvias, né, e como profissional que está saindo de Brasília, desse contexto de formalidade, você lida com essa informalidade das pessoas que atravessam e que tentam fazer o rig, né, não tão profissionalmente, mas, enfim, através de uma aliança pessoal. Sua leitura é absolutamente certeira, né, Patrícia? Assim, acho que saindo desse eixo Brasília, São Paulo e Rio, a atividade de relações governamentais ela é muito desconhecida mesmo até hoje. O Tomás pontuou bem e as pessoas não têm noção do que é isso, não têm ideia do que a gente faz. E todo mundo, quando o círculo é menor, todo mundo vai conhecer um vereador, um deputado, alguém que já foi secretário, enfim, pessoas que estão próximas dos tomadores de decisão. E você bem citou esse estudo sobre transparência das assembleias, quanto menor a governança, a gente tem uma relação direta sobre o peso que se tem no fator relacionamento. Então, assim, sabendo dessa realidade, naturalmente a gente não vai lutar contra ela, a gente tenta, aqui na BMJ, tornar o nosso serviço de maneira mais homogênea possível, né? Mas entendendo a realidade local. Aqui também a gente responde pelo Espírito Santo também, que é uma realidade muito parecida, né? Então, assim, sabendo disso, o que a gente tentou fazer aqui? Trazer o melhor da formalidade, né? Entendendo e respeitando a realidade local, mas trazendo a nossa formalidade, trazendo o nosso ways of work, mas buscando ativos locais. A gente teve que fazer isso porque o que o Tomás falou é absolutamente verdadeiro. Assim, as pessoas nos veem como forasteiros, você não é da bolha local. E aí, voltando aqui para a especificidade regional, Minas Gerais, especificamente até Belo Horizonte, é uma capital cosmopolitana, enfim, tem muitos mineradores, muitas empresas grandes, empresas multinacionais, mas ainda assim é uma cidade muito bairrista.
né, que vê uma certa apreensão quem vem de fora. Então, o que a gente entende é exatamente isso, né? Nesse momento, a gente teve a acomodação da empresa na cidade, mas tão logo foi possível, a gente buscou ativos locais para fazer e encurtar esse caminho, justamente entendendo que o bairrismo ele não iria mudar por conta da BMJ, logicamente, ou qualquer outra consultoria. Então, a gente buscou rapidamente esses ativos locais para ser um facilitador do nosso trabalho. Então, essa pessoa, naturalmente, tem que entender essas relações de poder, né? Entender que é muito comum o deputado federal, o deputado estadual, o vereador ter um alinhamento praticamente muito ortodoxo, né? Então, são pessoas que, se você quiser falar com o vereador, você tem que falar com o deputado federal. Para chegar no deputado estadual, você tem que falar com o vereador. Enfim, isso tudo tem que estar muito bem mapeado no nosso mapeamento de stakeholders, para, de fato, ilustrar e demonstrar isso, né? Que as relações de poder, de fato, elas se sobrepõem de maneira bem robusta a essa formalidade que a gente tenta trazer de Brasília. É verdade que a gente até hoje não desiste, na verdade, porque é um desafio permanente. Até os nossos clientes que não têm essa proximidade regional, né, eles não estão necessariamente em Minas Gerais, eles não estão necessariamente em Belo Horizonte, mas a gente traz exatamente isso do compliance, né, do modo de trabalhar mais transparente, enfim, com as melhores práticas do mercado, para unir o melhor dos dois mundos, né? A formalidade do eixo Brasília, São Paulo e Rio, que você disse, e esse conhecimento local que também é imprescindível. Legal. Tomás, fala um pouco para a gente sobre a sua percepção no Ceará, justamente dessas que a gente também sabe, tem famílias conhecidíssimas na política, né, com representantes nas 3 esferas, então, da sua percepção, assim, né, do seu trabalho no Ceará, como que o profissional de RIG ele pode atuar da melhor forma possível dentro desse contexto, sem parecer que a gente está, enfim, apoiando ou favorecendo de alguma forma equivocada uma ou outra parte? Eu acho que o primeiro de tudo é reputação. Como você é percebido pelo mercado. Ele inicia sua carreira com uma postura, né, que tem a sensibilidade de, como o Vitor colocou, né, de ter essa formalidade da organização, da boa prática, né, mas com a leveza, né, da proximidade que essa relação institucional no âmbito estadual e municipal exige pela proximidade que você tem com os stakeholders. Então, é desafiante, porque você tem que estar próximo sem uma linha tênue, né, dessa proximidade para você conseguir manter a sua transparência. Então, assim, eu acho que primeiro de tudo é a reputação, né? Formar uma boa reputação. A gente sabe que hoje a carreira de RIG ela já é uma carreira que se inicia, né, com a formação do próprio profissional. Antigamente vinha de outras áreas, né? Eu e o Gabriel, que a gente vem da área jurídica, o Vitor vem da área, né, de comunicação. Então, a gente fazia a nossa reputação na nossa área e quando a gente, né, fazia a transição, a gente já levava essa reputação de bons profissionais técnicos nas suas áreas de origem. Então, isso de qualquer forma, eu acho que é mais fácil, porque é mais fácil como advogado, e aí eu falo pela minha própria posição, principalmente na área corporativa, você ter você construir uma boa imagem junto, né, aos clientes, da forma que você trata, a postura como você se comunica, como você explica o caso, como você dá uma notícia ruim, olha, a probabilidade de sucesso aqui é muito pouco, né? Você quer insistir? E aí você vai construindo isso, e aí quando dá transição, a gente leva isso, carrega isso com a gente. E o profissional que vai se formar e já vai iniciar a sua carreira em RIG, ele tem que trazer essa qualidade técnica da formação e fazer com que ela se transponha
e possa, né, estabelecer ali aquela proteção necessária para gerar essa proximidade, né? E aí você conseguir fazer disso, né, um trabalho reconhecido. Uma outra coisa interessante, assim, que assim como a prática política ela vai, primeiro começa lá no governo federal, na Câmara dos Deputados, para depois ir descendo, né, para as assembleias, governos estaduais e prefeituras e câmaras municipais, e assim a gente vai vendo a evolução, da mesma forma como os partidos se dividem no governo para dar governabilidade, hoje já nas câmaras, já as bancadas, elas já ocupam secretarias municipais, né? Coisa que no passado a gente não via, né? O prefeito era hegemônico na sua atuação administrativa, né? E ele que montava a sua equipe, sem compartilhar, né, esses poderes com as câmaras de vereadores. Hoje a gente já vê isso acontecer também no âmbito municipal. E dessa mesma forma, a gente também vai ver as organizações chegarem, à medida que, como bem falou o Gabriel, as empresas maiores, as empresas, né, que têm capital aberto, as empresas que exigem governança pelo seu porte, mesmo de capital fechado, que a partir do momento que elas vão começar a se interessar e a participar dos contextos, né, locais, esses estándares que elas impõem, eles vão começar a ser também, né, vão começar a pressionar também os órgãos, né, locais, secretarias municipais, prefeitura, as câmaras de vereadores, até porque os próprios fornecedores, a gente vê alguns movimentos, né, por isso a mineração tem muito disso, né, ela tem empresas que têm uma governança mínima, porque se você vai abrir o seu capital na Bolsa de Capital de Risco de Toronto, você precisa ter lá um mínimo de organização, você precisa ter um mínimo de governança. Quando você vai contratar com um fornecedor local, você também precisa exigir dele um mínimo de organização. Então, as próprias empresas que vão participar dos municípios, e agora a gente vai ver o movimento da infraestrutura chegando aos municípios, essa necessidade que faz de organização para um fornecedor local, ele ajuda na cultura de transparência, de governança, e vai ajudar também a pressionar os entes, né, legislativos e executivos municipais. Então, assim, eu acho que em pouco tempo a gente vai ver uma melhora em razão da maior participação de empresas de maior porte, com maior exigência de boas práticas, de conformidade, partindo para os municípios. Seja um município mais distante lá de Minas, município mais distante do Ceará, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, todos esses novos investimentos que vão surgir, eles vão fazer essa pressão e essa pressão vai nos ajudar. Muito bom. Vou fazer uma pergunta aqui, aproveitando para o Gabriel, porque acho que um grande desafio quando a gente fala justamente dessas relações familiares ou partidárias que acontecem nos estados e municípios é o reporte, né? Então, como que você consegue traduzir, né, seja para a sua instância superior interna, ou seja para um investidor externo que está de olho no Brasil, ou que tenha, enfim, negócios no Brasil, como que você consegue traduzir justamente esse relacionamento, essa dinâmica que acontece no governo subnacional, que às vezes é muito mais difícil de explicar, a gente já tem dificuldade para explicar o federal, imagina os estaduais, né? Então, como que esse desafio bate na sua porta no seu dia a dia? Não, excelente pergunta, Patrícia. Eu acho super interessante, né? Por exemplo, temos vários colegas dos Estados Unidos e, obviamente, eles estão muito mais desenvolvidos em termos de HelGov subnacional do que no Brasil, né? Eles têm essa visão assim muito mais clara, né? Obviamente que
o grande palco ainda é Washington, D.C., mas muita coisa acontece pelos estados. Obviamente depende dos temas, né? Alguns estados têm alguns temas de interesse muito superiores. Acho que isso pode vir a acontecer com o Brasil também, a depender da temática, né? Como o Tomás trouxe, né, da mineração. Eu acho que a gente tem um espaço aí de crescimento muito grande, né? Os nossos clientes, muitas vezes, estão muito focados em Brasília, né? Acho que a gente tem ainda o papel de trazer, né, essa conscientização da importância dessa atuação, né, em nível estadual e municipal, né? E eu costumo dizer que esse HelGov subnacional, por muito tempo, ele foi considerado um patinho feio, né, na profissão, né? E eu vejo com uma clareza muito grande que, a partir da pandemia, teve uma mudança muito grande em relação à forma com que as próprias empresas também começaram a enxergar a importância desse relacionamento, né? Então, ficou claro que aquelas empresas que muitas vezes tinham operação, né, em diversos municípios de diferentes estados, não davam muita importância para esse relacionamento, e de repente se viram aí com um prefeito com o poder de fechar uma operação via decreto, e a salvação muitas vezes era uma secretaria de saúde que ninguém nunca tinha chegado nem perto, né? Então a gente percebe também que a interação também com o poder executivo é super importante, como o Tomás trouxe previamente. Eu acho que isso é super relevante. A gente tem que também ir para um pouco além, né, dessa relação, né? Ir para o nível de secretarias, entender um pouco melhor a parte de educação, saúde, segurança, coisas que impactam a infraestrutura local, né? Então, o que eu tenho aconselhado muito os nossos clientes, Patrícia, eu acho que é super importante trazer uma questão. A gente estava falando um pouquinho de transparência, né? Eu acho que o Tomás trouxe isso também. Eu acredito muito na transparência como uma ferramenta extremamente relevante para o profissional de HelGov. Eu acho que hoje, inclusive, nós vivemos numa época de hipertransparência, né? Quanto mais, né, e maior o seu profissionalismo demonstrado, acho que naturalmente você vai construir uma boa reputação que vai impactar aí diretamente de forma favorável no dia a dia aí da sua profissão, né? E eu acredito que durante muito tempo a nossa profissão se dava num sentido de mapear projetos de lei nocivos, né, ou prejudiciais para os setores, e muitas vezes trabalhar numa forma de destruir, impedir, interromper, arquivar, né? Não era um trabalho colaborativo, né? O que eu aconselho muito os meus clientes é que adotem uma postura proativa, colaborativa, né? Que entrem nessa arena pública de discussão para colaborar, né? Com a visão técnica de um especialista que as empresas têm nos seus setores, né? Acho que dessa forma, né, de uma forma colaborativa, eu acho que esse é um caminho saudável, que deveria ser assim, né? Acho que a gente está evoluindo cada dia mais para que seja assim, e isso favorece muito, né, no dia a dia, porque isso, como a gente falou de reputação, naturalmente, esses entes políticos começam a enxergar essas empresas de uma forma diferente, né? Como um colaborador efetivo, né, que está ali trazendo contribuições, né, e não somente tentando barrar alguma coisa que não lhes interessa. Acho que, por mais prejudicial que seja um projeto, eu acho que sempre cabe um espaço aí para uma emenda, né, para a gente tentar melhorar, né? Eu acho que sempre existe um caminho alternativo, né, que a gente possa construir em conjunto. Então, como você bem mencionou, Patrícia, é difícil trazer essas diferenças. Eu super concordo com o que o Victor trouxe da relação de poder. Isso é difícil explicar para quem é de fora do Brasil, mas é a realidade, né? A gente tem que mapear essas relações de poder,
Às vezes, essas relações dos partidos, né? Nós temos políticos que ficam uma vida num partido, né? Acho que essa fidelidade partidária é muito mais presente no âmbito estadual e municipal do que em Brasília. Muitas vezes é extremamente importante você mapear de onde vêm os votos de cada região, né? Da onde é exatamente a influência política de cada um desses deputados e vereadores. Isso acaba sendo extremamente relevante, né? E eu acredito muito em algo que eu acho que muitas vezes não há essa conexão entre Brasília, né, e estados, porque muitas vezes a gente esquece, por mais óbvio que seja, a gente acaba esquecendo que o deputado federal, o senador, ele tem a base política dele no estado. E ele viaja muito para o estado. Né? Eles, né? Isso é natural, acho que todos eles estão sempre fazendo, né, essas idas e vindas para suas bases políticas. Né? Então, muitas vezes é mais fácil você conversar com um deputado federal ou um senador numa visita, né, às suas bases eleitorais do que diretamente em Brasília. Isso acaba sendo muito interessante. E a gente também acaba esquecendo, né, que os deputados federais têm essa questão de discussão orçamentária das emendas. Né? Isso não acontece no nível estadual. Né? O deputado estadual é muito mais sensível à questão do voto em si. Né? O capital político dele não é o capital orçamentário. O capital político dele são os votos no dia a dia. Então, quanto mais a gente conhecer melhor essa dinâmica, de onde vêm os votos dele, qual é a biografia dessa pessoa, né? Essa relação de poder, novamente, né? Reforçando o que o Vitor disse, eu acho que essa relação de poder é super relevante. Então, por exemplo, muitas vezes, né, esse capital político vem de movimentos sociais. Né? Essa pessoa, no passado, teve um histórico. Vamos dar um exemplo, um histórico de trabalho em sindicatos. Né? Foi uma liderança sindical, e aí, aos poucos, isso trouxe a ele um cargo como vereador, como deputado, chegou numa assembleia. Então, é super importante. Existe essa ligação com o movimento sindical, ela não vai se perder. Então, obviamente, se você trouxer uma questão que seja sensível, né, ao movimento sindical, você vai perder essa luta. Né? Então, é super relevante essa construção de relações para muito além, né, daquela assembleia, aquela casa legislativa, tentar entender esse mapeamento de stakeholders, ele vai muito além, né, só dos partidos políticos em si. Né? Então, a gente não pode esquecer que existem organizações e entidades que têm uma força muito grande, né, nesse âmbito estadual e municipal, e que todos se conversam. Né? A gente sabe que, em termos sindicais, né, que é um exemplo que eu gosto bastante, nós temos os sindicatos que conversam com as federações e que isso chega nas confederações em Brasília. Né? Então, é um caminho. É muito difícil você fazer o contrário, né? Você conversando com as confederações, fazer chegar isso nos sindicatos, é uma situação quase impossível, mas você fazer um trabalho de base para que isso chegue até lá em cima, acaba sendo aí um grande diferencial. Então, o que eu poderia dar de recomendação seria também mapear essa origem política, né, desses principais influenciadores, ou seja, né, quem influencia os influenciadores, para isso dar realmente uma noção muito maior, né, que possa fortalecer aí a sua capacidade de influência por meio de coalizões, parcerias estratégicas, né, e até mesmo influência coletiva. Né? Acho que isso acaba sendo um grande diferencial. Não é fácil, evidente que falando assim, parece que é muito simples, especialmente quando você entra num estado novo, onde você é forasteiro, né? Acho que isso, como foi bem dito pelo Tomás, isso leva-se um tempo para se conquistar,
mas é um caminho que deve ser seguido, né? É difícil você pular, queimar etapas nesse trabalho do dia a dia, né, de um Helgover aí que atue em estados e municípios, né? Então, quanto antes conhecer e ambientar nesse cenário de stakeholders, né, que é complexo, isso acaba facilitando um pouco, né? E não esquecer sempre essa ligação com Brasília, que, obviamente, dentro de um mesmo partido, todos se conversam, né? Pode até não haver um alinhamento nas votações, mas que todos se conhecem, se conversam, estão sempre juntos, a gente nunca pode duvidar disso, né? E só para finalizar a minha fala, né? Lembrando desse capital político que eu mencionei, é super importante, né? Como os deputados querem ser vistos, né? Para que sejam lembrados nas urnas, isso acaba gerando um N número de oportunidades, né? Existem muitos eventos regionais, estaduais, locais que atraem esse público, né? Então isso acaba sendo uma dinâmica muito diferente de Brasília, né? Então acho que acaba, por mais que seja difícil, né? Também acaba sendo também uma fonte assim muito grande de oportunidades. Se forem bem mapeadas, aí são realmente ouro aí na mão de um profissional de Helgoland. Excelente, Gabriel. Vou, então, já que a gente falou tanto sobre governança, e aí o Tomás fez um gancho muito sobre responsabilidade social e ambiental, vou puxar aqui um assunto que tem interessado muito, né, as empresas, o setor produtivo, que é a agenda ESG. E no meu ponto de vista, acho que o profissional do Helgov, ele tem uma possibilidade justamente de engajar internamente. Então, no meu caso, eu posso falar internamente porque eu estou dentro de uma empresa, mas vocês com os clientes de vocês, né? Então, engajar para que as empresas elas, né, façam adesão a essa agenda, mas também usar a agenda ESG como um ponto de valor para o cliente de vocês, né? E para aumentar a reputação justamente dessas empresas junto ao poder público federal, desculpa, o poder público estadual. E municipal. Então, eu já vou passar a palavra para o Tomás, que trouxe um pouquinho disso na fala dele, querendo saber muito, assim, sobre a sua percepção, né, de como que o profissional de RIG, ele está inserido e como que ele pode ajudar a disseminar essa agenda ESG na sociedade, né, sejam com seus clientes ou com o poder público mesmo. Acho que nós que militamos no RIG, a gente está totalmente inserido nessa agenda, né? A gente vivencia ela, porque a maioria dos nossos clientes, por mais que faça sem consciência, mas já tem alguma participação, né? Eles desenvolvem alguma atividade, seja de melhoria de governança, seja na área social ou na área ambiental. Então, o mais importante é que a gente, né, percebendo isso, a gente traga isso à luz e a gente comunique isso aos stakeholders em quais a gente mantém contato, né? Porque muitas vezes parece óbvio que isso está sendo feito, mas isso não é percebido. O que é que eu percebo muitas vezes, né? Assim, a mineração ela tem uma comparação muito engraçada, que é a do vizinho rico que mora numa casa muito grande, de muros altos, numa vizinhança pobre. Então, todo mundo sabe que ali dentro tem alguém que é muito rico, mas ninguém sabe o que é que se passa lá dentro. Ninguém conhece aquele vizinho, ele não frequenta, né, a comunidade, ninguém sabe o que está acontecendo. E isso é o que ainda acontece nas comunidades. Tem melhorado muito, mas ainda acontece com muita frequência, né? Ainda mais quanto mais local é a empresa. Quanto mais internacionalizada, mais a pressão do acionista faz com que essa realidade se mude.
né? Nas empresas, por menores que sejam, mas que têm capital aberto, seja lá na Austrália, seja em Londres, seja no Canadá, você imaginar assim, um canadense que tem uma saúde totalmente pública, não existe saúde privada, tem uma educação de qualidade, tem uma vida tranquila, não passa necessidade, só é pobre se for uma escolha de vida. Ele vai querer saber, e assim, em um país que tem um juro muito baixo, né? Então, assim, você precisa procurar negócios para você colocar os seus recursos para que esses recursos possam realmente assim gerar algum resultado. Se você for procurar o CDB, lá não é bom, não é vantagem, né? Deixar na poupança, esse dinheiro vai ser corroído. Então, eles procuram, a classe média é quem investe em negócios, né? Em negócios que vão ser desenvolvidos em países como o nosso, como o Brasil. Então, esse acionista, esse trabalhador da classe média lá do Canadá, ele vai olhar para a empresa e vai querer saber assim, o que é que você está fazendo lá? Né? E aí a empresa apresenta um relatório para ele. E aí, assim, para ele é suficiente, lá para a Bolsa de Valores, um relatório de responsabilidade social, ele é suficiente. Mas aqui para a comunidade local, somos nós que vamos trazer e fazer isso ser comunicado da melhor forma. Por quê? Porque a gente falando para o cliente, e a gente vai dizer o seguinte, olha, sabe aquele trabalho que tu está fazendo na escola, lá naquela localidade onde fica a mina, por que tu não convida a Secretaria de Educação Municipal para participar também? Porque muitas vezes eles não têm essa percepção, né? Eles já estão desenvolvendo um trabalho social muito interessante, uma formação, né, de jovens e adultos, estão ali alimentando alguma atividade de esporte, financiando muitas vezes, mas eles não têm a percepção. Vamos chamar a Secretaria de Esporte, vamos chamar a Secretaria de Cultura, vamos convidar aqui o prefeito para estar conosco, né, e para participar aqui desse momento, né? Então, isso é uma forma tanto da gente mostrar o que é que está sendo feito, né, como de convidar o stakeholder, né, de governo local a também estar participando. Às vezes até potencializar alguns trabalhos que são desenvolvidos. Ou redirecionar, né? Às vezes o cliente acha que está fazendo um trabalho socioambiental maravilhoso e, na verdade, aquilo ali não faz muito sentido para aquela comunidade. Aquilo faz sentido na cultura dele, aquilo faz sentido em outra comunidade, de outro lugar que ele esteve presente. E é a gente que ajuda a dar esse refinamento. É o profissional de relações institucionais que ajuda a trazer essa visão, a incorporar novos agentes, né? E fazer com que, né, a agenda de ESG ela realmente apareça. Na área de governança, a gente falou muito aqui, né, da importância que a governança, que os negócios têm, ajudem a trazer uma governança para a comunidade local, um senso de governança, né, na capacitação de fornecedores. Eu participei de um trabalho maravilhoso que foi feito em parceria com a antiga CSP, hoje a ArcelorMittal, com a Federação do Comércio do Estado do Ceará, né, e o SEBRAE, onde havia um processo de capacitação dos fornecedores, ajudando a esses fornecedores a atingir um nível de governança mínimo para passar a consumir da Companhia Siderúrgica do Pecém. E aí, por quê? Por que ela precisava dessa exigência? Porque por exigência dos acionistas, e aí você tinha, né, uma empresa coreana, a Vale, empresas que prestam contas com acionistas no mundo inteiro, sendo pressionadas. Para você fornecer para mim, você também precisa se organizar, precisa saber o mínimo, né? Se você ali está cumprindo com um trabalho decente, seu trabalhador, né, tem um mínimo de carteira assinada, condições de trabalho, EPIs, né, se você faz um manejo adequado da sua água, né? Tem um exemplo maravilhoso lá, que é de um lava-jato.
eles capacitaram um lava-jato, passaram a consumir desse lava-jato, eu acho que o número era mais ou menos R$60 mil por ano de lavagens lá nesse lava-jato, na cidade de São Gonçalo do Amarante, onde fica a ArcelorMittal, antiga CSP. E aí eles ajudaram ele a se organizar, a fazer o uso adequado, o reuso dessa água, a fazer o tratamento adequado, o descarte adequado da água, dos óleos, de tudo, né, para que ele pudesse fornecer. E aí ele passou a ter, né, uma agenda ambiental, ela tem uma agenda ambiental indireta e ele passou a ter uma melhor agenda ambiental por conta de um trabalho de formação que foi desenvolvido pelo cliente. Então, assim, são essas experiências que ajudam a gente e fazem com que sejamos nós os porta-vozes e também os refinadores dessas atividades nas comunidades onde os clientes estão presentes. Muito bom. Nossa, cases excelentes, né? Super interessantes que você trouxe. E aí eu vou passar a palavra para o Vitor, que você comentou sobre a atuação de movimentos sociais, né? Então, como que nós, profissionais de RIG, nós podemos somar a esses movimentos sociais ou mesmo conectar os nossos clientes, né, a esses movimentos sociais justamente para fomentar uma agenda, né, de responsabilidade social e ambiental de uma forma que envolva realmente a comunidade e não fique só em programas, né, mais do mesmo para gerar mídia e, de fato, não ter nenhum impacto social. Patrícia, a pergunta ela é tão boa que ela já tem a semente da resposta. A depender do movimento social, a tua única entrada com eles, de fato, é a agenda ESG. Especificamente na área do S, né, do social, e eventualmente até do meio ambiente, né? Certamente é uma das maneiras de você estabelecer, quer seja uma fundação, muitas vezes as empresas, as grandes empresas, grandes multinacionais também, têm fundações para desempenhar essas tarefas sociais, né, para abranger e abraçar a causa do ESG. Então, é uma boa porta de entrada, é uma excelente porta de entrada com esses movimentos sociais. Ajuda a narrativa, porque uma vez a fundação não é empresa, aí se a gente argumenta estabelecendo uma narrativa que a fundação tem vida própria, ela tem a sua própria agenda, a empresa fica do lado de cá, a fundação fica do lado de cá. E muitas vezes é verdade isso procede de fato, não é apenas uma narrativa, mas trabalhar a agenda ESG ela é primordial para você ter acesso às comunidades, a lideranças, porque não é apenas gerar emprego, não é apenas recolher impostos. Em Minas Gerais, especificamente, a gente está falando de CEFEM, né? Não é apenas encher o cofre do município. Você também tem que ter essa preocupação social para, de fato, dialogar com esses movimentos sociais. E, Patrícia, você não me perguntou, mas se você me permite, eu queria tentar trazer um pouquinho do elemento do ESG perante esse ente subnacional que é o município. E aí você muito breve para não ser mal educado, já que não foi objeto da sua pergunta. Mas a gente, para trabalhar com o ESG a nível municipal, é um desafio muito interessante, porque, primeiro, alguns vereadores sequer sabem o que é isso. A grande verdade é essa. Eu não sei se meus colegas concordam aqui nas suas experiências pretéritas, mas fato é que falar de ESG com um cara, com um vereador, com o Zé da Codorna, o Zé da Couve, enfim, essas figuras que, de fato, ocupam aí a nossa matriz de stakeholders, eles não sabem o que é isso. A gente tem que, inclusive, refazer o nosso discurso, que não é um ESG, basicamente a qualidade do rio que ele pesca, que ele tem o pescado dele, muitas vezes algum parente é pescador, então, assim, a gente tem que falar a linguagem do stakeholder mesmo, isso é um desafio, porque, traçando novamente um comparativo, eu vindo de Brasília, eu vou botar o meu terno, minha gravata, naturalmente. E aí a gente sabe que, a nível estadual, aqui em Minas Gerais especificamente, é desnecessário, por conta do Zema, é uma figura, é um dress code que ele impôs, assim, né? A gente já, em alguns briefings que a gente já passou para alguns clientes nossos, a gente fala só, a gravata é absolutamente opcional, você não precisa, porque o governador também não faz questão. Eu não estou entrando em mérito aqui, tá, pessoal? Um pequeno parênteses, enfim,
entre gostos e desgostos, esse não é o meu ponto. Mas fato é que a gente pode ir, sim, de maneira mais despojada para encontrar com o Zema. A nível municipal, tanto pior, né? A gravata tem que, de fato, ficar no cabide para que a gente possa ter uma interação muito mais rica e profícua com esses stakeholders. Então, enfim, quis apenas salientar esse ponto, porque o ESG ele não é percebido, ele não tem uma literatura, ele não tem uma percepção muito aprofundada a nível municipal. A nível estadual, Minas Gerais, não tem a menor dúvida, de fato, a burocracia do Estado está matriculada, sim, nessa agenda, mas a nível municipal, realmente, a conversa é outra. A gente tem que, de fato, entender o nosso stakeholder, entender seus pontos ali de atenção, para que, de fato, a gente tenha acesso e lograr êxito no nosso pleito, né? Legal, muito importante você falar sobre essa percepção do ESG, porque, e aí eu vou levar já o ponto lá para o Gabriel, né? Que essa percepção do ESG realmente veio de fora para cá, né? Vem sendo discutida em âmbito internacional muito antes de ser trazida para o Brasil. E a gente vê que cada vez mais as empresas, para investirem em empresas ou em plantas ou em negócios em outros países, está exigindo realmente aí uma adesão a essa agenda. E como que você, eu queria entender, Gabriel, como que você consegue trazer, internalizar e estimular dentro do Brasil, né, no caso aqui do nosso país, essa agenda de ESG justamente para atrair cada vez mais clientes externos, né, e assim a gente fomentar essa discussão e conseguir realmente internalizar essa agenda aqui dentro dos negócios no Brasil. Não, excelente, Patrícia. Como já mencionado aqui pelos meus colegas, ESG é um grande diferencial. Hoje já não é mais uma opção, né? Eu acho que é obrigatório. Aí, se alguma empresa ou setor ainda não se conscientizou da necessidade, né, dessa agenda, eu acho que ainda não é tarde. É super oportuno que realmente comece a abraçar isso, né? Nós percebemos que muitas empresas, muitas vezes, criam essa narrativa, né, para interagir, né, com autoridades, dizendo, olha, a minha empresa ou o meu setor gera tantos empregos, nós pagamos tanto de impostos e respeitamos as leis ambientais, né? Isso, obviamente, não sensibiliza ninguém. Talvez tenha sensibilizado aí há 1 ou 2 décadas, né? Acho que nós passamos dessa fase, felizmente. Eu tenho notado aí que a maioria dos nossos clientes, não generalizando, né, mas a maioria faz ações pontuais de ESG, mas que não possuem um programa integrado, né? Falta uma visão estratégica que conecte todos esses programas, né? E muitas vezes nós ajudamos, né, nessa análise, né, do que existe e do que poderia realmente evoluir, mas de uma forma genuína, né? Não é só criar histórias bonitas para que isso seja comunicado, né? Eu acho que primeiro auxiliar, né, as empresas a encontrarem causas que estejam realmente atreladas à sua missão, visão e valores, e aí com essa forma genuína, com esse investimento, essas histórias ficam muito mais fáceis, né, de serem contadas e de uma forma muito mais, como eu posso dizer, natural, né? Acho que insisto na palavra genuína, né? Quando a gente traz algo dessa forma aberta, isso é captado pelos stakeholders de uma forma completamente diferente, né? Eu acredito muito no capitalismo de stakeholders, né, que nada mais é do que você criar valor a longo prazo, né, e você precisa considerar as necessidades de todos os stakeholders, né? E eu vejo que nessa oportunidade de interação aí com autoridades locais, né, municipais, estaduais, eu acho que a gente tem essa oportunidade de promover a realidade local, transformar aquela realidade. É diferente de você contar em Brasília um impacto
que muitas vezes a pessoa não viu aquilo acontecer, né? Você não só tem a oportunidade de trazer essas iniciativas, né, que promovem o desenvolvimento social, preservação ambiental, inclusão social, dentre outras questões, né, que sejam relevantes para aquela comunidade, como você também tem a facilidade de trazer esses stakeholders para conhecer esses programas de perto. É muito mais fácil, né, você pegar os vereadores de um município e trazer para visitarem um programa que foi construído a muitas mãos, né? Eu realmente também não acredito em soluções pré-fabricadas que muitas vezes as empresas trazem para uma região, né? Eu acredito sempre num processo colaborativo com as lideranças locais, como o Vitor disse. É importante que eles tragam o que é necessário e as empresas têm um vasto campo para trabalhar, né? Como eu disse anteriormente, esse relacionamento aí com as secretarias, né, municipais é um campo vasto e rico aí de oportunidades, né? Pode ser que a empresa esteja com dificuldades de mão de obra qualificada. Poxa, isso abre oportunidades, inúmeras oportunidades aí com a Secretaria de Educação, estadual inclusive, né? Com a pandemia, nós percebemos as inúmeras oportunidades com as secretarias de saúde, né? Que dirá, então, dependendo do setor, né? Um setor agro, a Secretaria de Agricultura é fundamental. Então, acho que trazer para essas autoridades, né? O compromisso da empresa com a comunidade local, né? Para além dos muros, não é só, né? Muitas empresas estão muito focadas na sua operação, né? No seu dia a dia. Eu preciso melhorar aqui minha operação, eu preciso diminuir o consumo de água, o de energia, eu preciso ser mais eficiente. Mas não é só isso, né? Você pode ir para além dos muros da empresa. Eu acho que aí está o verdadeiro ESG com a comunidade local, né? Quando você pode gerar renda, inovação e propiciar um impacto que é também mensurável. A gente sabe que não é fácil mensurar impacto socioambiental. O ambiental até é um pouco mais fácil, né? Mas o social ainda é uma pedra no sapato aí de muitas empresas, mas que é totalmente mensurável. Acho que a gente precisa também, aos poucos, desmistificar isso, né? Existem muitas metodologias aí que são extremamente úteis e que funcionam, né? O que a gente precisa e que recomendamos muito aos clientes é que padronizem, né? Especialmente aquelas multinacionais que tenham, né, um olhar único e que tragam aí nos seus relatórios de sustentabilidade a mesma metodologia. Então, acaba também confundindo muito o olhar, né, do acionista, e para que isso não seja de forma alguma confundida como greenwashing. Porque, como eu ativas bonitas para parecer ser, né? Você precisa realmente ser e agir, atuar de forma genuína, e isso será percebido naturalmente pelos stakeholders como algo de valor para a comunidade e para todo, né, o entorno onde a empresa esteja inserida. Muito bom, gente. Esse papo está super rico. A gente já está quase pertinho do fim do nosso webinar. Quero saber se alguém aqui dos nossos convidados, né, dos nossos participantes, tem alguma pergunta para os nossos convidados especificamente. Tentei aqui abordar diversos aspectos para a gente ter aqui pinceladas, né, do maior número de assuntos possível. Estou vendo que acho que ninguém tem perguntas, intervenções, então antes de passar para a palavra final dos nossos convidados, eu vou relembrar do nosso encontro em Helgóvia, que vai acontecer agora no dia 28 de junho, aqui em Brasília. É um encontro que é para a participação do maior número de profissionais possível. Os ingressos eles já estão disponíveis para compra. A gente tem opção para associados, não associados, presencial, à distância, então participem, a gente está preparando aí esse encontro com bastante atenção, com bastante carinho, e a gente quer ver o maior número de profissionais possível juntos e, enfim, unidos aí pela nossa profissão, né?
Então, vou passar para o Gabriel para suas palavras finais, já agradecendo novamente, né, por ter aceitado o convite do IRELGOV. Obrigado, Patrícia. Só tenho a agradecer novamente pelo convite. Acho que foi super produtiva a discussão hoje. Pude aprender bastante aí com os meus colegas. Com certeza, acho que a gente pode continuar trocando figurinha, né, nos próximos dias. Acho que foi muito pertinente, né? Eu só queria trazer aqui realmente uma palavra assim de otimismo, né? A gente falou muito de dificuldade, mas que acho que não é o principal. Acho que também é muito gratificante para aquele profissional que esteja interessado em realmente se aprofundar no tema e trabalhar, né, nas esferas estadual e municipal, trazer essa mensagem de otimismo. Eu acho que é um trabalho desafiador e ao mesmo tempo gratificante, porque você consegue construir, né, por meio do seu trabalho, relações aí que sejam perenes e que com certeza vão facilitar, né, e ajudar muito o dia a dia desse profissional. Então, queria só deixar essa mensagem e fico à disposição, né, se alguém tiver alguma curiosidade, ficou com alguma dúvida e queira eventualmente me procurar pelas redes sociais, né, fiquem à vontade. Eu estou à disposição aí para ajudar a esclarecer, se possível, qualquer ponto adicional, gente. Muitíssimo obrigado e uma boa noite a todos. Tomás, eu vou passar para você, né, para você também dar uma palavra de otimismo, já te agradecendo também em nome do IRELGOV por ter aceito aí esse convite. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui né, dividindo mesa com gente tão qualificada como você, Patrícia, o Gabriel, o Vitor. Isso só nos engrandece. E, além de compartilhar essas experiências e adquirir, né, novos conhecimentos com eles, né? O Vitor, a gente já desenvolveu trabalho juntos, né? Isso, sem dúvida nenhuma, assim, gera frutos, gera aprendizados. E para quem está começando, eu acho que só tem coisa boa, porque é uma carreira totalmente nova, né? Isso está surgindo, está crescendo, está abrindo novas oportunidades. E, assim, até eu vi que está no público aqui o Ariel, eu fui contactado pelo Ariel, lá da BNJ, que trabalha com o Vitor, né? E eles têm desejo de criar uma rede, né? E eu dou o maior apoio, né? Assim, é importante valorizar esses profissionais que estão nos estados, né? E trazê-los para essa cena. Gente, o Tomás travou. Travou, né? Sim. Ainda bem que foi no final. Então, Vitor, eu vou passar para você da Terra Boa Demais, como disseram aí nos comentários, te agradecendo novamente. Muito obrigada por aceitar esse convite, por estar conosco. Certamente foi muito interessante as suas colocações, como de todos os demais colegas, e deixo a sua mensagem final. Obrigado, Patrícia, Lara e IRELGOV. Agradecer o IRELGOV de maneira muito especial, que tem, de fato, sido um parceiro do IRELGOV subnacional, né? Fazendo happy hours, engajando, interagindo e, de fato, tentando difundir as melhores práticas aí nos estados, municípios, enfim. De fato, o IRELGOV tem se destacado nesse sentido. Agradecer aqui as palavras de carinho da HE, do Zé Reis. Espero que tenham sido sobre Minas Gerais, mas se também não foram, agradeço pelos meus colegas aqui, que eu tive a grata felicidade de compartilhar alguns minutos aqui, nessa hora e meia. E, enfim, obrigado, estou à disposição e até a próxima. Obrigada, gente. Então, eu, Patrícia Nepomuceno, sigo aqui da Diretoria de Relacionamento com Stakeholders do IRELGOV, à disposição de todos vocês, para qualquer dúvida, sugestão. E desejo uma boa noite e uma boa semana para todos. Gente,
Super obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigado.